Vamos mudar de assunto agora porque nós vamos falar sobre empreendedorismo. Provavelmente você já deve conhecer pessoas que deixaram a função de empregado para se tornarem empregadores, né? Mas o que será que essas pessoas precisam fazer para garantir o sucesso? Hoje nós vamos mostrar para você o caso do Caio. Ele deixou de ser representante comercial e montou uma barbearia. E tem o caso também do Fábio, que passou de industriário para a área de gastronomia. Veja só um pouco mais sobre essas duas histórias. As mãos do Fábio continuam no ritmo do primeiro emprego dele, em linhas de produção das indústrias de São Paulo. Mas agora a agilidade é para produzir alimentos artesanais. Depois de ter passeado por várias profissões, o paulista se encontrou no que ele diz ser a profissão certa. Não foi uma atividade planejada, não foi uma rota que eu tracei, mas sonhos a gente tem que perseguir, a gente não sabe para onde eles vão. E me levaram da indústria para o turismo, do turismo para a gastronomia. Em 2005, o Fábio foi para a faculdade estudar gastronomia e hoje usa as iguarias da Amazônia para fazer o cardápio da empresa dele. Olha, hoje nós temos uma atividade bastante diversificada. Eu posso dizer que para as iguarias eu desenvolvo o turismo gastronômico, que é uma atividade que pelas nossas mãos foi pioneira no estado. Trazer gente de fora para conhecer a nossa cultura, entrando nela pelo alimento, é uma coisa que não se fazia. E com o azeite de pimenta murupi, a berinjela desidratada, o patê de azeitonas, o Fábio viaja pelo mundo com esse cardápio. E que cardápio saboroso! Então, Caio, você vai provar aqui a geleia de araçaboi. Araçaboi é a família da goiaba, uma goiaba, só que no caso do que da Amazônia é uma goiaba azeda. Difícil de comer a fruta in natura, porque ela é muito azeda, apesar de muito cheirosa, mas... Aqui é doce. Aqui é doce porque na geleia há o processo de produção, que vai açúcar, vai pouco açúcar, porque ela tem pectina, que é uma substância que favorece a textura da geleia. E por ser azeda, ela combina tanto como doce na torrada de manhã, no queijo fresco, como ela combina com um porquinho assado, com uma ventrecha de pirarucu bem fritinha, com coisas que o agridoce vão promover, uma costeleta de porco e assim por diante. Vamos provar aqui a geleia de araçaboi. Bem melhor que a fruta in natura. É mais suave, apesar de que o azedinho ainda aparece, e é por isso que ela combina, tanto com salgado quanto com doce, e fica suave, fica prolongado na boca esse sabor. Você falou que no peixe realmente deve ficar muito bom. É muito bom. Parabéns. No peixe eu prefiro a calda do araçaboi. Faz-se uma golda com a calda filtrada, num filé de pirarucu grelhadinho. Agora a geleia, com o peso dela, com a textura que ela tem num porquinho assado, pernil, costeleta, show. Empreender, mudar de profissão, exige coragem, vontade de fazer o próprio negócio dar certo. A gastronomia assumiu praticamente 90% da minha atividade. Especialistas em administração de empresas, baseados em dados de juntas comerciais do Brasil, dizem que microempresas e pequenas empresas fecham as portas no primeiro ano de funcionamento. No caso da empresa do Caio, foi diferente. Nos 3 primeiros meses de funcionamento da barbearia dele, ele começou a desenhar a segunda unidade. E olha que você nem era do ramo, né? É verdade, eu não era do ramo, mas tive que me preparar bastante para entrar nesse meio, né? Tive que estudar, aprender do zero meu ramo de barbearia, aprender como cortar cabelo, como atender, quais são os melhores produtos, enfim, aprender do zero para me preparar para tentar e conseguir ser um sucesso. Caio trabalhava como representante comercial de materiais para a construção civil. Deu um giro de 360 graus. O negócio dele agora é uma barbearia bem moderna. Aqui tem cervejas à disposição dos clientes. Ambiente bem atrativo. Eu acho que nem só os produtos, nem só porque a gente oferece para consumo, mas eu acho que o nosso diferencial tem sido o atendimento, né? E tem sido reconhecido isso, acho que desde o sorriso da recepcionista, desde a simpatia de nossos profissionais barbeiros, por exemplo. Eu acho que o diferencial tem que ser em qualquer empresa o atendimento e espero que a gente continue evoluindo nesse sentido. Uma pesquisa recente de 2016, feita por uma startup dos Estados Unidos, buscou descobrir quais são os países com empreendedores mais determinados. O Brasil ocupa a 5ª posição na lista de 130 países, ficando atrás apenas de Botsuana, Malta, Timor-Leste e Gabão. Os exemplos, Fábio, lá do início da reportagem, e Caio, só revelam que o brasileiro
não tem medo de mudanças e nem de apostar no futuro. E nem de provar essas delícias, né, Caio? Que não trouxe nada pra gente, mas viu aí coisas saborosíssimas que foram utilizadas para empreender. Há quem diga que para arriscar nesse caminho é preciso ter muita coragem, né? Mas como é que a gente vence o medo? Assunto para Carlos Oshiro. Oshiro, você ficou com água na boca também, igual eu fiquei? Eu fiquei, né, nessa manhã de quinta-feira. Caio que se deu bem, né? Agora, é interessante a gente falar sobre essa questão do medo, que tem muita gente que trava. O medo é realmente um entrave para a pessoa empreender, né? Isso mesmo, Luana. A gente sempre diz aqui nos programas de empreendedorismo que o medo é um grande obstáculo para as pessoas que não têm o dom. Mas o medo bem moderado e dosado, ele é bastante válido, porque uma pessoa que não tem medo provavelmente vai correr muito mais riscos. E as pessoas que possuem o medo, eles vão ser bloqueados. Então a gente trouxe aqui, né, no telão, uma explicação de como funciona esse ciclo. Esse ciclo que, na verdade, pode ser utilizado, inclusive, para você que não é empreendedor e nem pensa em empreender. Vale para a sua vida. Como que funciona esse ciclo, Luana? O ciclo do medo, na realidade, é um sentimento. O medo é um sentimento que ele vai aparecer. Não existe pessoas que não possuem medo. É um sentimento que é bastante saudável também para que você não cometa, né, aventuras que possa colocar, inclusive, riscos à sua vida. Só não pode paralisar, né? Isso. Aí é que está o grande problema. O medo, quando ela vem, normalmente a segunda etapa é a paralisação das pessoas. Então a gente chama do item da inatividade. Então, quando o medo vem, é normal as pessoas pararem, darem uma analisada, e tem algumas pessoas que depois dessa análise e de entender esse sentimento, eles avançam. Só que a grande maioria, elas ficam paralisadas. Então, elas travam e elas acabam não agindo. Quer dizer, a questão da coragem não é não ter medo, é ter coragem de passar dessa fase da inatividade, né? Isso, daqui a pouco eu vou dizer aonde é que a gente quebra o ciclo do medo. Primeiro nós vamos passar pelo ciclo e aí depois eu vou dizer, olha, a gente tem que agir nesse item para a gente estancar o medo. Então, quando você tem o medo, normalmente você paralisa e você passa pelo processo de inatividade. Quando você se torna paralisado, você não se torna hábil para lidar com essa situação. Então, você vem para o estágio da inabilidade. Quando você está inábil, não tem esse conhecimento, não tem essa experiência, você vai ficar cada vez mais inexperiente. E você não tendo experiência e know-how para lidar com a situação, o medo vai aumentando. Então, é um ciclo, Luana, que cada vez mais, quando você circula dentro desse processo, você gera mais medo. É o famoso entrar no buraco e cada vez mais vai se afundando. Quer dizer, não buscar conhecimento, não buscar capacitação, paralisar total mesmo, e aí não avançar nenhuma dessas etapas, né? Não avança. Na verdade, as pessoas já não avançam na segunda atividade. E aí, aonde é que a gente quebra esse ciclo? No segundo item. Então, quando você sentir medo, tem algumas pessoas que quando sentem medo, elas avançam sem pensar. No caso aí do segundo empreendedor, você pode perceber que ele sentia um processo de medo, mas ele foi em busca de conhecimento, ele foi em busca de entender como é que funciona o negócio dele. Então, a busca pelo conhecimento, ter uma visão clara de onde vai pisar, você parte para a ação. E você pode perceber que, às vezes, né, quando nós estamos desanimados pela manhã, nós não temos vontade de levantar da cama, simplesmente pule da cama, lave o seu rosto, tome um banho, e aí, com o tempo, esse medo vai passando e, ao longo do dia, você começa as suas atividades e você tem o processo de motivação. E é interessante também ver que o outro empreendedor, ele foi pelo impulso. Então, a gente pode dizer que esse é o empreendedor nato? Isso. Aquele que não paralisa e vai, mesmo sem conhecimento, e lá na frente ele vê como é que se resolve? Perfeito. A gente, inclusive, faz uma analogia, né, para pular de bungee jump. Como é que a gente extingue o medo de pular de bungee jump? Um processo é você pular sem pensar, né? Até porque existe todo um processo de segurança nesse caso, e o outro é você entender, passar pelo treinamento, se aprofundar, ver vídeos, e aí você vai pular com muito mais segurança. Então existe o processo das pessoas que na verdade se atiram e as outras que vão entender um pouco mais. Mas é interessante que a hora que você aprofunda nesse caso de pular de bungee jump, talvez o medo
avance. Aí é necessário pular. É o ato de pular, o ato de empreender que faz com que você vai perdendo o medo ao longo do ciclo e do processo. Mas tendo ido por qualquer um dos lados, lá na frente não tem jeito, tem que capacitar, né? A capacitação, você pode ver aí que o segundo empresário do segmento de barbearia fala muito em atendimento, então você tem que buscar diferenciais que o tornam único no seu mercado, e quanto mais você tem esses diferenciais, mais você aumenta o seu processo de sobrevivência. Nós estávamos comentando sobre a barbearia, é um segmento que explodiu, mas daqui a pouco somente os melhores vão continuar no mercado. Tem que se especializar. Muito bom hoje, Oshiro. Essa dica do ciclo do medo serve para tudo na vida. Valeu pela sugestão de hoje. Para tudo. Bom dia, Oshiro. Bom Até dia. daqui a 2 semanas. 2 semanas estamos de novo. volta. Até lá.